10. Nenhuma culpa por associação. O pastor Jack subiu à plataforma do pequeno santuário e começou a dirigir a congregação em cânticos de adoração a Deus. Os hinos e coro de louvor foram tão poderosos que quase levantaram os meus pés do chão. Meu espírito se elevou ao som das vozes e não pude deixar de comparar aqueles cânticos com os das congregações acanhadas e tristes que eu vi no passado, onde as pessoas balbuciavam as palavras do inário enquanto uma voz fervorosa de soprano chamava a nossa atenção. Mais uma vez as palavras nova vida vieram-me à mente, enquanto eu tentava identificar a comparação. Saudai o nome de Jesus, arcanjos, vos prostrai. As vozes soaram quase em uníssono. O Filho do glorioso Deus com glória coroai. Seguiu-se outro cântico sobre pessoas com um coração triste que não precisavam mais chorar, porque Jesus as havia curado. As palavras soaram num momento de muita ternura. A emoção que senti foi tão profunda que, com dificuldade para cantar, eu chorava enquanto as vozes de adoração penetravam cada fibra de meu ser. Cada cântico trazia cura ao meu coração e à minha mente. A tensão dentro de mim foi liberada e o estresse começou a deixar o meu corpo. A Bíblia diz que devemos levantar mãos santas ao Senhor. O pastor orientou. Enquanto eu e todos os presentes levantávamos as mãos em adoração. Ao fazer esse gesto, senti que todos os fardos pesados que eu carregava estavam sendo levantados. Entreguei-os nas mãos de Deus e Ele os pegou. Comecei a derramar rios de lágrimas. Quando o momento de adoração terminou e o pastor Jack começou a falar, tive a impressão de que ele estava se dirigindo exclusivamente a mim. A Bíblia, ou as Escrituras, como o pastor chamava, adquiriu vida enquanto ele contava uma história que aconteceu milhares de anos atrás, mas que tinha relação direta com o modo como eu vivia. Ele falou dos israelitas que foram libertados do cativeiro no Egito e vagaram 40 anos pelo deserto porque não ouviram Deus e não seguiram o seu caminho. Eu sou assim, pensei. Faço tudo do meu jeito e ando vagando num deserto. Ah, Deus, eu quero seguir o seu caminho de agora em diante. Quando estávamos no carro de volta para casa, Terry me perguntou: e então, o que você achou? Pensei por um momento e respondi: acho que é melhor não voltar à igreja sem rímel à prova d'água e uma caixa de lenços de papel. Ela riu. Sabia muito bem o quanto me comovi com a adoração, com a pregação e com a presença poderosa do Espírito Santo no culto. Estava ansiosa para voltar no domingo seguinte e em todos os outros. Demorei muito tempo para ter forças e ir à igreja sozinha. Por isso, Terry me acordava com um telefonema e passava em casa para me dar carona. Todas as vezes que eu entrava na igreja, a paz me envolvia. A cura e as forças surgiam como ondas, e comecei a ter um vislumbre de esperança para a minha vida. Nunca tinha ouvido ninguém ensinar como o pastor Jack, e eu ouvia atentamente cada palavra. Seu ensino sempre se aplicava ao momento que eu estava vivendo, como se ele tivesse preparado o sermão diretamente para mim. Com o tempo, percebi que o Espírito Santo estava agindo em minha vida e que todos se sentiam como eu. No final de cada sermão, quando o ponto principal era destacado, eu tinha de me esforçar para não cair no choro incontrolável. As lágrimas sempre me purificavam e curavam, e quando o choro passava, sentia-me revigorada e renovada. Sempre que o pastor Jack convidava a congregação a aceitar Jesus, eu renovava o meu compromisso em silêncio.
A vida brotava de todo o meu ser, só pelo fato de ouvir que Jesus havia perdoado todos os meus erros e que ele me dera uma nova chance. Eu chorava todas as vezes que entrava na igreja. Era o choro de uma criança perdida que andara a esmo por muito tempo. Embora tivesse tentado manter-se firme durante suas andanças, ela chorava sempre que dava conta de que seu paizinho a encontrara. Todos os domingos eu descobria mais uma vez que o meu Pai Celestial havia me encontrado, ou que eu finalmente o encontrara. Deus me amava e cuidava de mim quando eu não era capaz de me amar e cuidar de mim. Infelizmente, o choque de voltar à vida real começava logo depois que Terry me deixava em casa após o culto. Assim que eu entrava, a depressão voltava lentamente até o ponto de eu não conseguir sair da cama, e durava até a manhã do domingo seguinte. Aos poucos, porém, a paz foi tomando conta de mim, e com o tempo permanecia comigo o domingo todo. Nem Rick era capaz de destruí-la. No entanto, quanto mais alegre eu me tornava, mais ele se afastava de mim. Sua atitude negativa atingiu o auge e ele tornou-se mais difícil e crítico. Não dizia nada positivo sobre mim ou para mim. Certa manhã, voltei da igreja transpirando alegria por todos os poros. Rick estava vendo televisão e não fez nenhuma tentativa de conversar comigo. Rick, aquela igreja é fantástica. A sensação é maravilhosa quando eu saio de lá. Gostaria que você fosse comigo pelo menos uma vez. Eu já disse que não quero falar sobre esse assunto. Ele retrucou irritado. Se você quiser perder tempo com seus amigos cristãos malucos, o problema é seu. Mas me deixa fora dessa. Por favor, Rick, eu quero conversar com você sobre Jesus. Insisti na esperança de penetrar a muralha de suas emoções com a verdade que o encontrara. Jesus mudou a minha vida. Ele se levantou de repente e resmungou com raiva no olhar. Nunca mais diga este nome dentro desta casa. Rick saiu intempestivamente da sala, deixando-me com a sensação de ter levado um tapa no rosto. A porta do que restava de uma possível comunicação entre nós foi fechada. A raiva de Rick foi tão grande que eu sabia que não poderia mais mencionar o nome de Jesus para ele. Agora, tudo que restava entre nós era ressentimento. Depois disso, raramente conversávamos. À medida que eu adquiria firmeza e cura interior, os aspectos exteriores de minha vida começaram a mudar. Aos poucos, alguns de meus hábitos perniciosos foram desaparecendo sem exigir esforço de minha parte. Recusava cigarro, bebidas alcoólicas e drogas oferecidas por antigos colegas de trabalho que estranharam muito o meu comportamento. Em pouco tempo, perdi todos os amigos próximos que tinha. Não sobrou nem um, a não ser Terry e minha amiga Diana, que se casou de novo depois de se divorciar. Ela não me rejeitou quando lhe contei que havia encontrado uma vida nova em Jesus. Conhecia-me o suficiente para ver a diferença em mim, apesar de não conseguir entender. Por volta daquela época, The Glen Campbell Good Time Hours foi cancelado. E mais, os dois agentes principais de gravadoras e programas de televisão com quem eu havia trabalhado em Hollywood contraíram câncer e morreram. A dupla que eu fiz com outra cantora durante vários anos em algumas boates da cidade dissolveu-se repentinamente. Minha agente comercial zangou-se comigo por eu ter recusado uma oportunidade atrás da outra. Storm, esta é a 6ª entrevista para comercial que você não aceita porque envolve bebida alcoólica, cigarro ou roupas que você considera provocantes. Ela estava realmente revoltada comigo. Se não aceitar essa oportunidade, não poderemos fazer mais nada por você. Nós a enviaremos a rescisão do contrato pelo correio.
Em seguida, desligou o telefone na minha cara. Coloquei o fone no gancho, estarrecida pelo que acabara de ouvir. Parte de mim sentia-se aliviada, mas a outra estava com medo, pois minha última porta havia se fechado. De repente, o dinheiro parou de entrar, e eu sabia que não poderia mais sustentar Rick naquela casa enorme. A pressão de ter de ganhar dinheiro para pagar as contas todos os meses era maior do que eu conseguia suportar. E para completar, o fato de Rick estar se tornando cada vez mais crítico e cruel empurrava-me cada vez mais para a beira do precipício. A vida parecia não ter mais esperança quando eu estava com Rick, porque ele me lembrava constantemente de todos os meus fracassos e da pessoa rejeitada que eu tinha sido. Encontrei um apartamento naquela tarde e contratei uma empresa modesta de mudança para transportar pouca coisa o mais rápido possível. À noite, informei a Rick que me mudaria na manhã seguinte. Não permanecemos casados durante os 2 anos que eu planejara, mas não aguentava mais aquela situação. Disse-lhe que podia ficar com a casa e com o que lhe pertencia. Eu só levaria o que havia trazido quando nos casamos e o que comprei depois. Ele concordou e, aparentemente, aceitou a notícia com tranquilidade. Mas eu sabia que ele estava preocupado com o fato de ter de arrumar emprego e pagar as suas contas. Eu estava tão envolvida com os meus sentimentos que não fui capaz de ver a batalha que ele travava com as suas dúvidas. Ainda não era capaz de discernir os problemas dos outros, apenas os meus próprios. Mudei-me na manhã seguinte e tinha tão pouca coisa que levei um dia para pendurar os quadros e guardar os livros e a louça. Minhas amigas íntimas estavam viajando a passeio porque a indústria de gravação e televisão da cidade caminhava a passos lentos na época. Então, o alívio por não ter de aturar Rick e aquela casa misturava-se com a minha solidão de não ter com quem conversar. Parecia que a minha vida havia virado de ponta cabeça, que tudo aquilo que não pertencia a ela estava sendo sacudido para fora. A única questão era que não me restara muita coisa, só a igreja e o Senhor. Eles eram o meu refúgio e o meu único lugar de segurança e paz. Durante um culto dominical matutino, enquanto a congregação orava em pequenos grupos, o pastor Jack dirigiu-se aos fundos da igreja onde eu me encontrava e disse em voz baixa que queria reunir-se comigo em seu escritório tão logo possível. O entusiasmo tomou conta de mim, porque eu gostava muito do pastor. Qualquer oportunidade de conversar com ele era bem-vinda. Além disso, eu havia escrito as minhas 2 primeiras canções cristãs e não via a hora de mostrá-las a ele. Assim que entramos no escritório, o semblante dele tornou-se sério. O pastor Jack não estava interessado em minhas canções, mas apenas no fato de que eu havia iniciado o pedido de divórcio. Deus não permite o divórcio, Storm. Ele mostrou o texto bíblico que respaldava a sua afirmação e gastou 1 hora para explicá-lo. Não tentei culpar Rick, nem apresentar justificativas. Assumi toda a responsabilidade pelo casamento e o seu fracasso. Estava disposta a arcar com as consequências de forçar Rick a se casar comigo, por mais assustadoras que fossem. Eu tinha 2 escolhas, pensei. Voltar a morar com Rick ou desistir de minha salvação e da igreja e dar continuidade ao pedido de divórcio. Mas a escolha era uma só. Jamais voltaria a viver naquele inferno com Rick. Como se tivesse lido os meus pensamentos, o pastor olhou-me com brandura, inclinou-se sobre a mesa e disse: "Sei que você prefere morrer a ter de voltar àquela situação tão deplorável." "Não posso voltar", eu disse, controlando as lágrimas.
Ainda considerava importante manter as aparências, de modo que me esforcei para não chorar. Estava grata por ele ter entendido os meus sentimentos, e se eu tivesse de abandonar a igreja, pelo menos ele saberia o motivo. De repente, ele tomou uma atitude totalmente inesperada. Aproximou-se de minha cadeira, ajoelhou-se, passou os braços ao redor de mim, abraçou-me com força e disse: "Quero que saiba de uma coisa. Seja qual for a decisão que você tomar, continuarei a amá-la. Deus continuará a amá-la, e essa igreja será sempre o seu lar." Não consegui mais controlar as lágrimas que desciam pelo meu rosto. Nunca havia visto um amor incondicional como aquele. Tentei com todas as forças reprimir o choro incontrolável para que não viesse à tona. Se eu começar a chorar, o pastor Jack vai ver o meu desequilíbrio emocional e mudar de ideia a respeito de me deixar permanecer nesta igreja. Raciocinei. Eu só conseguia ver a secretária dele na antessala através da porta escancarada. O que ela estaria pensando de mim? Saí de lá com a promessa de voltar para receber mais conselhos. Para mim, foi uma grande vitória não ter me descontrolado totalmente. Agradeci a Deus porque não tive de deixar a igreja e por continuar sendo amada apesar de meus erros. Foi a primeira experiência com o amor incondicional de Deus, cuja profundidade eu nunca imaginara. Esperava o julgamento com o qual convivia antes de conhecer Jesus. Ao invés de julgamento, encontrei misericórdia. E por associação, fui declarada inocente por Jesus. E logo descobri que aquela absorção era muito maior do que eu poderia imaginar.